muito boa noite a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, o ND+. Estamos começando Conexão ND desta noite de sexta-feira. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Rafael Lopes Albano. Ele é consultor de relacionamento, já está aí, já está na tela. Oi, Rafa, que prazer te receber. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite para você. Boa noite, Márcia, tudo bem? Obrigado pelo convite. Que pena que eu não posso estar aí, né, na presença de você para a gente trocar essa ideia legal, né, por conta de todo esse problema que a gente está vivendo aí. Mas que bom que a gente conseguiu fazer pela internet, pelo menos. Com certeza, essa possibilidade de ter você aqui virtualmente é ótima. É uma pena, realmente. O Rafael é daqui, mora aqui em Florianópolis. Seria um prazer tê-lo aqui com a gente no nosso estúdio, mas em função de todas essas questões aí de segurança, é melhor que a gente faça assim, virtualmente falando, mas é tão importante o que a gente vai falar aqui, que o importante é que o melhor é que a mensagem chegue para quem nos acompanha, acompanhe, seja da forma que for. Porque, gente, o Rafa, ele vai contar para a gente primeiro toda a trajetória dele até chegar a ser consultor de relacionamento. Mas ele separou aí dicas valiosíssimas, precisamente 10 dicas para evitar separação de casais, porque tem muita gente, infelizmente, nessa pandemia, tem muitos casais se separando. Mas, Rafa, antes da gente trazer essas dicas, antes da gente entrar nesse assunto principal, primeiro a gente precisa saber quem é o Rafa, como é que você virou consultor de relacionamento, porque você já trabalhou com várias atividades, você é formado em gestão pública, administração pública. Como é que aconteceu essa mudança na tua vida? Quem é o Rafael? Então, Márcia, é uma longa história, né? Começou na internet, né? Eu dava dicas para os meus amigos a respeito dos relacionamentos deles, relacionamento com as namoradas, ou então eu dava dicas para pessoas que me seguiam nas redes sociais. Algumas dicas para como você ter melhores resultados na conquista, na paquera. E isso começou a viralizar na internet, até que algumas editoras vieram me convidar para escrever alguns livros, e na época eu não levei muito em consideração, porque não era a minha principal atividade. Como você disse, eu sou formado em administração, né? Trabalhei em várias empresas em parte de vendas, e em determinado momento eu comecei a ver que era possível a gente começar um trabalho extra pela internet. Eu comecei ao invés de dar essas dicas que eu dava, né, eu comecei a trabalhar melhor elas, né, comecei a criar um perfil nas redes sociais de um consultor mesmo de relacionamentos, e comecei a estudar muito sobre esse assunto, né. E a partir desse momento as coisas começaram a evoluir cada vez mais, né, as pessoas começaram a me seguir, começaram a pedir dicas, e o interessante é que as dicas realmente davam certo, porque as pessoas voltavam para agradecer. E a partir daí eu comecei a fazer esse tipo de trabalho mesmo, né? Comecei a dar bastante dicas, produção de cursos, produção de muito conteúdo, né? E cada vez mais me especializando nesse assunto. Bom, você hoje dá palestras no Brasil inteiro, né? Você fala sobre esse assunto no Brasil inteiro. Foi uma guinada radical da tua vida. Aliás, você está com 37 anos, gente. Deixa eu contar para vocês aqui. Ele fez 37 anos ao vivo com a gente no nosso SC no Ar. Foi no dia 2 de fevereiro, não é isso? O dia do teu aniversário? Isso, Márcia, exatamente. Sobre as palestras, assim, como hoje, esse é um trabalho que eu já faço há 5 anos, digamos que eu tenho as minhas redes sociais, né, do Nerd Sedutor. Mas essa história de dar dicas para a galera vem desde 2008, né? Então, no começo eu fiz essas dicas de forma informal, depois eu montei os perfis nas redes sociais para conseguir mesmo atender as pessoas que tinham necessidade. E durante todo esse tempo, com a construção, começaram a surgir os convites, né, para dar palestras em eventos, geralmente para o público masculino, né? Mais recentemente eu fiz um evento que foi no Allianz Parque, foi durante a quarentena, então foi no estilo drive-in, né? Os carros estacionados ali no pátio do Allianz Parque, e lá eu fiz um evento, participei de um evento como palestrante, onde eu apresentei na minha palestra as semelhanças entre sedução e vendas, que é uma das minhas especialidades. Como eu trabalhei com vendas, e eu acredito que sedução também tem muito a ver com vendas, né? Foi nesse evento que você pediu a Paula em casamento? Foi exatamente nesse evento. Como é que acontece? Como a minha palestra era sobre sedução e vendas,
eu apresentei várias coisas que um sedutor ele tem que ter em comum com um vendedor, né? E entre elas, a habilidade de argumentar com o seu cliente, a habilidade de gerar necessidade do produto no cliente, né? E todas as semelhanças envolvidas. E uma das coisas que sedução tem muito a ver com as vendas é que um bom sedutor, assim como um bom vendedor, tem que saber fidelizar o cliente, né? E aí eu aproveitei essa oportunidade para fidelizar a minha melhor e maior cliente, que é a minha noiva, Paula, que esteve sempre apoiou todos esses meus projetos, né? Então eu não ia querer perder ela para a concorrência, né? Então a gente tem que oficializar aí o pedido. Ô, gente, olha só, 9 anos de relacionamento. Aí, quando a primeira vez que eu conheci o Rafael, a gente conversando, né, para alinhavar, que eu ia entrevistá-lo e tal, eu disse assim: vem cá, como pode ser 9 anos de relacionamento? Você está embromando a Paula. Mas, na verdade, vocês têm um trabalho de parceria já de muito tempo também, né? Divide um pouquinho com quem nos acompanha como é que é esse seu relacionamento com a Paula. Então, a gente está juntos, vai fazer 10 anos agora, né? A gente já está há mais de 9 anos juntos. A gente já mora juntos há 5 anos, né? E só que antes, como eu trabalhava um trabalho formal, assim, a gente não tinha condições financeiras de fazer um casamento ou, né, fazer festa. Então a gente optou por comprar o nosso apartamento, né, ter o nosso carro. Então a gente procurou investir naquilo que a gente conseguia, né, e que a gente considerava prioridade, deixando o sonho do casamento para depois. Mas com essa novidade aí que surgiu de 3, 4 anos para cá, que eu comecei realmente a fazer dessa minha profissão de consultor de relacionamento minha principal fonte de renda, aí as coisas começaram a melhorar e aí a gente começou a sonhar com uma festa de casamento, né, de oficializar tudo, né, mas a gente já vive essa relação de parceria e hoje, inclusive, ela trabalha comigo, ela faz parte da minha equipe, ela faz a gestão das coisas mais burocráticas aqui da nossa estrutura, né, como os anúncios na internet, como o atendimento aos nossos alunos e clientes e por aí vai. E vem cá, o que você está percebendo, hein, na questão de relacionamento? Agora vamos falar sério sobre esse assunto. A pandemia mudou muito a história dos casais? Mudou bastante, né, Márcia? Porque antes a gente tinha outras atividades para dividir o tempo, né? O tempo do casal era dividido em outras atividades. Com a pandemia, queira ou não, muitas pessoas foram obrigadas a ficar mais junto, convivendo mais, né? E hoje os relacionamentos, as pessoas não são tão tolerantes, as pessoas não são tão pacientes, as pessoas não se dedicam pelo casal. Então, acontecem brigas, acontecem discussões, as pessoas não sabem apresentar o seu ponto de vista, as pessoas não praticam a empatia, ou seja, não se colocam no lugar da outra pessoa. Isso aí vai causar conflito, vai causar problemas no relacionamento, né? Então, a pandemia, ela serviu para destruir vários relacionamentos, né? Ou também, se a gente for olhar por um lado otimista, serviu para consolidar outros, né? Porque, queira ou não, os relacionamentos que sobreviveram e sobrevivem a essa época são relacionamentos realmente fortes e que devem ser levados adiante. O que você percebeu de diferente? Você disse que você começou essa atividade já anos atrás, respondendo dúvidas nas suas redes sociais e tal. Aí você foi profissionalizando, você virou consultor de relacionamento. Mas as dúvidas mudaram, os questionamentos mudaram, incrementou alguma coisa, teve algum tipo de situação que ficou mais comum? O que você percebeu? Então, tem algumas diferenças sim, mas em geral, Márcia, as pessoas elas tendem a pensar que as histórias delas são especiais. Por exemplo, um casal terminou e o cara achava que a garota não gostava dele, ou ela achava que ele tinha traído ela, enfim. As pessoas acham que as suas histórias são especiais, mas eu tô na linha de frente disso, vamos dizer, há mais de 10 anos. E eu vejo que as histórias se repetem muito, né? Então, assim, tem coisas novas vindas dessa questão de pandemia e tal, mas geralmente são problemas que eles não são problemas novos. Eles são problemas que eles apareceram agora em virtude dessa proximidade que as pessoas tiveram que ter em virtude da pandemia, né? Mas são problemas comuns, problemas de convivência, problemas de tolerância, como eu disse, problemas de falta de empatia, da pessoa não entender o outro, das pessoas serem hoje muito egoístas e só quererem que sejam solucionadas as questões delas, né, ao invés de ver um pouco de bom senso e solucionar um pouquinho para cada um, sabe? Porque é assim, a gente sabe que para um relacionamento ser saudável, as pessoas têm que se dedicar, as pessoas têm que se doar um pouco pro relacionamento, né? O que não acontece muito hoje em dia.
Você... Mas, no geral, assim, as coisas se repetem, sabe? As mesmas histórias, as mesmas dúvidas, né? Eu trabalho mais com homens e jovens, né? Então, eles têm muitas dúvidas com relação às redes sociais, montar perfil das redes sociais para aplicativos de paquera, por exemplo. Eles têm muitas dúvidas com relação a como iniciar conversas pela internet. Eles têm muitas dúvidas sobre como agir, né, na presença de uma garota ou na presença de uma namoradinha, né? Alguma coisa desse tipo. Como fazer para tornar um relacionamento interessante, para não deixar aquela chama da paixão morrer depois dos primeiros meses. Né? Então, as dúvidas são geralmente essas. Então, vamos responder essas dúvidas? Vamos lá, como não deixar a paixão morrer? Como não deixar aquele momento inicial morrer e apagar e acabar estragando o relacionamento? Bom, eu sempre digo que, assim, nada do que é novidade... Aliás, tudo que é novidade chama mais atenção, né? Eu gosto de usar muito um exemplo. Se você tiver, por exemplo, numa rua, tá? E você vê passando vários carros populares. Às vezes, o seu cérebro ele não vai dar atenção para aquilo, porque aquilo é tão comum que passando carros populares você não vai dar atenção. Agora, se passar um carro importado, muito bonito, você vai dar atenção. E às vezes, até se passar uma carroça, você também vai dar atenção. Por quê? Porque não é uma coisa que você vê diariamente, certo? Então, a atenção, as coisas novas, chamam a atenção do nosso cérebro. Então, se você utilizar essa mesma ferramenta para um relacionamento, você vai ter melhores resultados. Então, sempre procure trazer coisas novas para o relacionamento, né? De repente, uma viagem. Se você não puder fazer uma viagem, de repente, alguma atividade extra. Desde que pode ser, de repente, cozinhar com seu parceiro, assistir um filme ou uma série de um estilo diferente que vocês assistem, né? Ou então fazer coisas diferentes que fujam da sua rotina. Às vezes, uma prática de exercícios juntos pode ser uma coisa bacana, que vocês vão liberar alguns hormônios ali, né? Vão curtir um momento juntos. Então, buscar coisas diferentes do relacionamento, né? Outra coisa é os casais também estudarem um pouco sobre inteligência emocional, né? Responsabilidade afetiva, que são coisas que vão tornar o relacionamento mais saudável, né? Então, eu acho que, basicamente, você se preocupar com o relacionamento e não ficar se importando, às vezes, lá em fazer uma mega declaração de amor no aniversário de casamento ou no aniversário de namoro, mas fazer micro declarações todos os dias. Às vezes pode ser mais importante, né? E uma coisa que eu acho bem bacana das pessoas entenderem são as linguagens do amor. Isso é um tema de um livro, né? Porque as pessoas amam de jeitos diferentes. E eu vejo que acontecem muitos conflitos porque uma pessoa quer que o seu casal, né, ou o seu cônjuge ali, ele ame ele da mesma forma que ele ama ela, entendeu? E as pessoas têm jeitos de amar diferente. Eu aprendi isso no meu relacionamento. Eu sou do tipo mais carinhoso, eu sou do tipo mais do toque, sabe? E a Paula, minha noiva, ela é mais séria, ela parece ser um pouco mais bruta, porém ela tem um jeito específico dela de amar, que é cuidando, né, que é se preocupando. Então, existem formas diferentes de amar. De repente, a pessoa que está do seu lado, ela ama você de uma forma diferente do que você ama ela, né? E não tem nada de errado, cada um tem o seu jeito, né? Então, entender que existe isso também vai trazer uma evolução para o relacionamento. Olha que bacana, achei bem interessante. Linguagens, como é que é? É um tema de livro? Foi você que escreveu esse? Isso, é um tema de um livro. Esse é seu? Amor, as 4 formas do amor, alguma coisa assim. Esse não é seu, esse livro não é seu. Não, esse não é meu. Não. Mas você usa ele como referência. Isso, eu estudo muito, ó. Se eu tiver a oportunidade de mostrar para você aqui, Por ó, favor, eu tenho mostra. vários livros, né, que falam sobre relacionamentos, sobre popularidade, né, livros de linguagem corporal, ó, como sair da friend zone. Eu tenho vários livros de vários autores, né? Ó, tem livros inclusive somente para mulheres que eu leio também, porque eu gosto bastante desse tema, né? E eu gosto bastante de entender o que está acontecendo na mente das mulheres, porque como o meu trabalho é mais voltado para homens e para casais, então eu preciso entender os dois lados, né? Então eu converso com muitos outros produtores desse tipo de conteúdo na internet. Estou sempre fazendo lives, trocando ideia com homens, com mulheres, com casais, para entender melhor como que funciona cada relacionamento, porque, modéstia à parte, a minha melhor característica é nessa leitura de sinais, né? Conseguir entender, né, o que as pessoas estão sentindo, qual a intenção por trás
de uma atitude que a pessoa tomou ali, às vezes que está com raiva, para conseguir, né, resolver as situações quando me é solicitado. Olha que bacana. Então, esse das diferentes linguagens do amor, adorei. Achei interessante quando você disse que você é mais carinhoso, porque a gente sempre cria expectativa, agora você é até machista, mas a gente sempre cria expectativa de que a mulher é mais carinhosa e o homem é mais seco, né? mais reservado. No teu caso é exatamente ao contrário, que já passa a ser também um belo exemplo, né? Então, assim, bem interessante. Você dá esse exemplo, você fala da sua experiência para quem te acompanha e para quem te pergunta? Todas, assim, Márcia, todas as minhas histórias, todas as minhas dicas são baseadas nas minhas experiências. Às vezes são experiências que eu vivi realmente na minha vida, e às vezes são experiências que eu adquiri através dos livros e dos conteúdos que eu estudo, né? Então, tudo vem da minha experiência. Você nunca vai ver eu dizendo para alguém, você deve fazer isso, você tem que fazer isso. Eu apresento como as coisas servem para mim, como eu vejo as coisas funcionando para as outras pessoas, e eu mostro isso como alternativas para a pessoa. Ela vai colocar em prática se ela quiser, certo? Então, assim, eu já dei consultoria para garotos de 15, 16 anos, em época de escola, para eles socializarem melhor, né? Para eles perderem um pouco a questão da timidez, né? Aprenderem como aumentar o círculo de relacionamento. E eu já dei consultoria para homens acima dos 50 anos também, porque estavam recém-divorciados e precisavam, né, de algumas dicas para entender como funcionam as questões da paquera nessa modernidade toda de aplicativos, de redes sociais. Então, o trabalho é bem amplo assim e é uma coisa que é de interesse de todo mundo, sabe? Quem não quer melhorar a si mesmo para apresentar uma melhor versão sua para outra pessoa? Todo mundo quer, né? Então, é uma coisa que as pessoas realmente gostam bastante de aprender, e cada vez que a gente fala sobre uma estratégia, sobre uma dica, sobre um conselho, as pessoas se surpreendem mesmo. Você agora me surpreendeu com essa sua fala pessoal, com essa sua experiência de você ser mais carinhoso, dela ser mais seca. Como é que vocês entendem isso? Como é que vocês administram isso? Bom, vamos lá. Eu comecei o nosso encontro falando que você tinha 10 dicas para evitar separação. Até agora eu não falei em dica nenhuma. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou te convidar para ir para o intervalo, vou convidar quem nos acompanha para ir para o intervalo, vou criar o suspense das 10 dicas, aí na volta a gente começa falando sobre isso, combinado? Ok. Então tá bom. É um minutinho só, a gente vai para o intervalo e na volta, 10 dicas para você evitar separações. Não dá para perder. Até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, o ND+. Olha só, gente, hoje eu tenho o prazer de conversar com o Rafael Lopes Albano. Ele é consultor de relacionamento. E a gente começou o bate-papo falando sobre 10 dicas para evitar a separação, mas a gente foi falando sobre tanta coisa que a gente acabou não falando nas dicas. Então, Rafa, preciso começar esse bloco falando das 10 dicas para evitar separações, principalmente Vamos agora lá. na pandemia. Então, por favor, qual é a primeira dica? Bom, pessoal, pega o papelzinho e caneta porque vale a pena, tá? Inclusive, Márcia, na outra entrevista que a gente fez, várias mulheres me seguiram para elogiar as dicas, tá? Então presta atenção, pessoal. Opa! Bom, Então primeira dica funciona. exatamente, funciona. A primeira dica que eu ensino é dê mais importância para as pequenas atitudes. Volta um pouco àquilo que eu disse, né? Ao invés de você fazer uma mega declaração de amor quando vocês fazem aniversário de casamento, dê importância para as pequenas atitudes, quando o seu marido, a sua esposa, traz uma lembrancinha para você do supermercado, quando alguém liga para dar bom dia ou manda uma mensagem carinhosa. Às vezes isso é uma demonstração de amor e entra naquela história que eu falei das linguagens diferentes do amor, né? Às vezes a pessoa tá amando do seu jeito, ela às vezes pode até esquecer, o que seria errado, né? Mas sabe como é que são os homens geralmente? Eles esquecem o aniversário, mas, pô, valoriza as pequenas atitudes dele durante a semana, porque, né, vai incentivar ele a ter cada vez mais essa atitude.
Eu estou anotando aqui, papel e caneta na mão. Primeira dica, valorizar pequenas atitudes. Depois. Isso. A segunda regra é crie suas próprias regras para momentos de conflito. Eu uso isso como um exemplo. Aqui em casa, né? A gente tem uma regra de jamais dormir brigado. É uma regra. Não pode. Uma regra, ela fica acima das emoções. A gente pode estar triste um com o outro, a gente pode estar bravo um com o outro, mas a gente tem que respeitar a regra de jamais dormir brigado. Então, por uma discussão que a gente teve durante o dia, chegou na hora de dormir, a gente tem que fazer as pazes, sempre. Tá? Então você pode criar suas próprias regras no momento de conflito. Né? Então, às vezes, vocês não podem falar palavrão um para o outro, né? O que já é uma ótima regra. Ou às vezes você não pode levantar a voz um para o outro, às vezes não pode. Né? Aí você tem que ver como que é o seu relacionamento e criar suas próprias regras para momentos de conflito. Então, seria uma boa dica também. Terceira dica, tenha senso de humor e não leve tudo pro pessoal. A gente sabe que às vezes o nosso estado emocional, ele ajuda a você interpretar as coisas de uma forma ou de outra. Se você tá feliz e alguém faz uma piada com você, você fica feliz. Se você tá triste e alguém faz uma piada com você, você às vezes leva pro lado negativo, né? Então, não tenha senso de humor para você levar as coisas mais pro leve, sabe? Porque às vezes no relacionamento a pessoa não sabe como a outra tá, né? Então não leve tudo a sério, né? Deixa a coisa mais leve assim nos relacionamentos para você não ter também tantos conflitos. Quarta dica, gostei dessa. Eu tenho senso de humor, graças a Deus, gostei. Boa dica. É bom, é muito bom. Quarta dica. A quarta dica tenha sua individualidade e respeite a individualidade do outro, né? Eu vejo muitos casais falando, por exemplo, o cara fala assim pra mulher: ah, você fica vendo novela ou fica vendo Big Brother, que coisa mais besta. Aí a mulher fala: ah, você também fica lá no seu futebol. Cada um tem o seu momento, sabe? Cada um tem o seu momento de individualidade, tá? E você tem que respeitar o momento do outro, né? Então, quando o outro tiver um momento de lazer, ele vai voltar para o momento do relacionamento muito mais feliz, muito mais satisfeito. E até vai ter mais história para contar e dividir, né? Vai falar do futebol, vai falar da novela, vai falar do que quiser. Então, quando encontrar, vai valorizar aquele momento que está junto. Boa dica também. É isso mesmo. Quinta dica. Saiba se comunicar. Ninguém consegue ler a sua mente. Porque às vezes a gente fala as coisas que estão na nossa mente, pra gente é uma coisa simples, mas a outra pessoa não está entendendo. E o que mais acontece, o que mais traz conflito para os casais é falta de comunicação. É não saber se expressar, falar o que realmente quer e o que precisa, né? Ou então passar um pouco do ponto e falar o que não deve. Então saibam se comunicar melhor, né? Trabalhem a comunicação, falem, né? Meu pai sempre dizia, fala coisas inteira. Não adianta você chegar e falar uma informação pela metade, sendo que eu não estou entendendo o contexto. Né? Então você tem que saber se comunicar para você ter uma comunicação mais efetiva e ter sucesso no seu relacionamento também. Gente, ele falou do pai dele, eu sou obrigada a dividir uma informação. Ele é filho do Flávio Roberto, jogador de futebol, grande companheiro, já trabalhamos juntos. Ó, um beijo pro teu pai, adoro teu pai. Com certeza ele tem que nos acompanhar e tem que estar nos assistindo aqui no nosso Conexão ND. Adorei você ter lembrado dele. Vamos lá, você lembrou dele na quinta dica, sexta dica agora. Isso. Não peça opiniões externas sobre o seu relacionamento. Tem gente que gosta de dividir muito as intimidades do casal com familiares próximos, vizinhos, amigos ou até mesmo nas redes sociais. E aí as pessoas que estão extremamente fora de contexto começam a opinar sobre as coisas, né? Então, assim, as pessoas não sabem como é o seu relacionamento. Elas sabem apenas a superfície que você permite que elas vejam. Então, você acatar um conselho de uma pessoa que não está sabendo nada do seu relacionamento e também não tem um treinamento, não tem uma experiência nisso, pode dar errado, né? E ainda tem aquela que pode estar querendo torcer para o seu relacionamento dar errado, porque o dela deu errado também, e ainda vai lá dar uma dica para fazer tudo, para atrapalhar ainda mais a situação. Então, ótima dica também. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétima dica. Na sétima. Fala. Seja flexível e não brigue apenas para ter razão. Sabe aquelas brigas do casal que a gente fica discutindo só para ter razão? Às vezes o outro, por mais razão que você tenha, ele não vai te dar razão. Então não adianta você brigar. Vocês estão perdendo tempo, vocês estão perdendo qualidade de vida apenas para brigar. Então seja flexível. Às vezes mais vale a pena você dizer: ah, tá bom, você tem razão.
e tudo ficar numa boa, do que vocês ficarem discutindo e depois dormir brigados ou a discussão levar para outros níveis. Então, mais vale você ser flexível, né? E quem tiver essa consciência, deixa levar, deixa o outro levar a razão, que vale mais a pena. Boa. 8ª dica. Esteja presente. Essa dica eu gosto muito e eu acho muito importante, porque as pessoas precisam, às vezes, da atenção do outro parceiro. E hoje, em época de redes sociais e muito celular, as pessoas ficam muito no celular e não dão ouvidos para o que o outro quer contar, né? Então, assim, o seu cônjuge chegou em casa, dá um pouco de atenção, pergunta como foi o dia, sabe? Esteja presente ali, né? Perguntando como foi o dia, escutando a história que a outra pessoa quer contar. Deixa o celular um pouco de lado, né? Isso valoriza a qualidade do tempo ao invés da quantidade do tempo. Você não precisa ficar 3 horas escutando a história da sua esposa ou do seu marido. Mas se você estiver presente durante 15, 20 minutos ali escutando, né, perguntando, questionando, pode ser muito bom ali para o relacionamento, porque a pessoa vai ver que você está realmente presente naquele momento. Muito boa essa dica, nossa, muito boa. Às vezes a gente vê em restaurante, né? Casal em restaurante que não se fala, fica uma pessoa na frente da outra, essa aqui tá a outra lá. Verdade. Se bobear, até dá vontade de perguntar, vem cá, vocês estão se falando pelo tic-tic-tic-tic ou o que é? E, na verdade, nem estão se falando. É um falando com o outro, ou com uma, sei lá, e a outra falando com um ou com outro, sei lá. Enfim, não estão se dando atenção, né? Não estão se ouvindo e se valorizando. Ótima dica. Agora é a 9ª dica. Isso. Não baseie sua felicidade no outro e nem crie expectativas irreais. O que eu quero dizer com isso? Você tem que ser responsável pela sua felicidade, né? Você não pode, a sua felicidade não pode estar associada ao outro. Por quê? Porque qualquer problema que você tiver no relacionamento, isso vai te trazer infelicidade, porque a sua felicidade está no seu companheiro. Então, o que você tem que fazer é ser mais responsável pela sua própria felicidade, né? Se conhecer melhor, se gostar mais, certo? E não criar expectativas irreais também sobre o que vai acontecer no relacionamento, né? Vocês têm que ser pezinho no chão, às vezes tem que ser um pouco mais racional do que emocional, né? Justamente para você não tropeçar aí e acabar ficando triste por conta de outra pessoa. Muito né? boa. Então, Não, mais muito ou boa. menos isso. Ótima! Eu sempre digo isso, aliás, digo muito isso para minha filha. Eu tenho uma filha que vai fazer 23 anos em outubro, ela tem 22 agora, e eu sempre digo isso para ela, a gente tem que se bastar. A gente tem que ser feliz com a gente mesmo. A gente tem que gostar da nossa companhia. Se a gente gosta da nossa companhia, tudo fica mais fácil, né? Então vai ser muito mais prazeroso estar com o outro porque a gente se gosta. E a gente não joga a responsabilidade da nossa felicidade na mão do outro. Está na nossa mão a responsabilidade de ser feliz, de ter um bom relacionamento, ter sucesso no trabalho, porque a gente vai estar correndo atrás daquilo que a gente gosta de fazer. Exatamente. Muito bacana. Os homens também, né? Os homens eles têm que aprender a desenvolver um lifestyle que a gente fala que seja atraente, né? Muitos caras reclamam, poxa, nenhuma mulher me dá bola, mas aí o rapaz não se cuida, não cuida da aparência, o rapaz não desenvolve habilidades sociais como comunicação, como postura, ele não socializa nos lugares que ele vai para o trabalho e não conversa com ninguém. E aí fica complicado realmente, não vai aparecer uma companheira para ele caindo do céu, né? Ele precisa se desenvolver, precisa, né, ter conhecimento de algumas coisas e socializar para as oportunidades dele se ampliarem. Muito legal você falar isso. Consequentemente, vai despertando uma habilidade e uma felicidade maior nele também. E as pessoas veem isso, né? As pessoas percebem essa luz que a gente emana quando a gente está bem com a gente mesmo e a gente se cuida. E aí a gente fica visível. As pessoas e o futuro parceiro ou parceira conseguem ver a pessoa, né? Eu tinha uma outra história também com uma amiga muito querida, anos atrás, lá no Rio ainda, a gente adolescente, eu tinha namoradinha, outra amiga tinha namoradinha, ela não conseguia namorado. Aí eu disse, fulana, você tem que ser vista, você não vai ficar dentro de casa, você dentro de casa não vai passar um cavalo alado lindo na janela te convidando para montar na garupa, você tem que ser vista, você tem que sair, e você tem que estar bem para ser vista e para despertar o interesse no outro, né? Muito boa essa dica aí da felicidade, não jogar a felicidade no outro, adorei. E a 10ª última dica? A última está associada a isso também, né? Sempre esteja aberto a evoluir, a aprender, a respeitar e a perdoar. Porque se você não evolui,
durante o seu relacionamento. Se você não aprende nada novo, você está estagnado. Né? Uma pessoa estagnada não tem bons resultados. Pode estar tendo um resultado agora, mas o mundo está evoluindo, as pessoas estão evoluindo, e se você não evoluir, você vai estar estagnado. Se você não respeitar o outro, né? Acerca dessa sua evolução, porque às vezes as pessoas evoluem e se acham melhores umas que as outras. Então você tem que saber respeitar, né? Você tem que saber entender as diferenças do outro e tem que saber perdoar também. Se você não souber essas coisas, provavelmente seu relacionamento não vai dar certo, né? Então você tem que saber evoluir, aprender coisas novas, respeitar, perdoar. Outra dica ótima que serve também para a questão profissional, né? Se a pessoa não evolui, não estuda, Sempre. não se aprimora, se a pessoa não sabe se relacionar com os outros, com os colegas, com a chefia, também vai ter dificuldade, não só no relacionamento, como você está dizendo, mas na vida profissional também, né? É isso aí. Bom, 10 dicas, adorei todas. Está tudo anotadinho aqui, achei muito bacana. E aí eu queria aproveitar o gancho dessa última dica com relação a aprender, a se atualizar. Agora há pouco no primeiro bloco, você falou que você tem muitos homens mais velhos que às vezes se separam e te procuram perguntando como começar um relacionamento nos aplicativos e tal. Tem dica? Tem forma de começar errada? Que com certeza aquilo não vai dar certo e tem forma de começar que tem mais chance de um futuro relacionamento acontecer? Com certeza. Segue aquele mesmo conselho que eu falei sobre atenção, né? O mesmo conselho sobre a rua movimentada, passando vários carros populares. Você tem que ser um sinal no meio do ruído. Você já trabalhou no rádio, né, Márcia? Sim, sim. Provavelmente, né? Sim. Então, sabe quando o rádio tá um chiado assim? Isso em comunicação a gente chama de ruído de comunicação, quando alguma coisa acontece que está atrapalhando aquela comunicação. Isso, então aquele chiado, você tem que ser um sinal no meio do ruído. Imagina que você tá lá só escutando chiado, chiado, chiado. De repente você escuta uma música. Opa, é um sinal, certo? Você nas redes sociais tem que ser isso. Por quê? Porque a rede social, ela ampliou muito, né, o alcance, né, das coisas, né? As mulheres têm muitas opções, os homens têm muitas opções. Então, se você quiser chamar a atenção de alguém, você tem que estar com um perfil bacana, você tem que estar com fotos bacanas. Então, se você não se dedicar, se você não perder um pouquinho de tempo e caprichar nos seus perfis, provavelmente você não vai ser visto entre todos e você só vai ser o ruído, né? Por exemplo, então, como é que deve começar uma conversa ou como é que não deve começar uma conversa? Bom, a conversa, se você... eu fiz um estudo uma vez e eu vi que muitas mulheres recebem as conversas, por exemplo, as mulheres que estão assistindo, elas vão confirmar isso com certeza. Os homens mandam muito oi, tudo bem, ou mandam muito bom dia, boa tarde, boa noite, e ficam esperando uma resposta, certo? O problema não é mandar o oi, tudo bem, ou mandar bom dia. É ficar esperando resposta. Se você chega e conversa, oi Márcia, bom dia, tudo bem? Olha só, eu queria te convidar, de repente, pra gente sair, pra ir no cinema, por exemplo, certo? Isso é um convite, tudo bem. Agora o problema é quando o cara manda o oi, tudo bem, ele fica esperando você muito ocupado a responder, entendeu? Então as mulheres, elas recebem 20, 30 mensagens por dia como essa. Elas não vão responder 30 vezes oi, tudo bem. Então, você tem que... Eu sempre digo que a conversa pela internet, ela tem que ser uma continuação de uma conversa pessoal. Então, se você conhecer uma pessoa, às vezes no metrô, conhecer uma pessoa, às vezes no ambiente de trabalho, você vai para a internet e continua aquela conversa. Olha, estava andando na rua, vi uma coisa e lembrei de você. A pessoa vai ter curiosidade. Ah, sério? Me lembrou do quê? Isso já vai começar uma conversa, entendeu? Porque você ativou o gatilho da curiosidade na pessoa, sabe? Então você tem que usar algumas estratégias para iniciar a conversa para você ter mais chances de ser respondido. Márcia, não existe o certo, não existe o errado. É tudo... É por isso que chamam a arte da sedução, né? Porque você tem que fazer testes ali, né? Você tem que adaptar algumas situações para você ter melhores resultados. E quanto mais experiência você tiver nesse assunto, provavelmente melhores serão os seus resultados. Outra coisa que eu sempre digo é jamais minta sobre quem você é nas redes sociais, porque uma hora a verdade aparece. E se muitas pessoas têm medo de expor quem realmente são, ou têm medo de falar quem realmente são, e as pessoas não gostarem. Porém, se você for sincero, você vai utilizar o seu perfil nas redes sociais como um filtro.
Então, só vão se aproximar de você pessoas que realmente gostam, né, das suas qualidades, das suas características. Então, quanto mais sincero, honesto e verdadeiro você for, Melhor. mais chance você vai ter de se relacionar com alguém que realmente gosta daquelas suas características. Foto. Tem alguma dica de foto que não deve fazer ou que deve fazer? Eu sempre recomendo para as pessoas evitarem fotos na frente do espelho, selfies em excessividade, porque eu já fiz algumas pesquisas e fotos na frente do espelho são muito utilizadas, porém, elas têm uma percepção pior das outras pessoas, né? E quando eu falo isso, muitas pessoas pensam, mas eu tenho que usar a foto que eu quero. Não é bem assim. Sabe quando você tira várias fotos e você escolhe sempre a melhor? Por que você escolhe sempre melhor? Porque você está preocupado com a opinião das outras pessoas sobre a sua foto e porque você quer botar uma foto mais bonita nas suas redes sociais, certo? Se eu te disser que as fotos na frente do espelho têm uma percepção pior das outras pessoas. Então, assim, eu fiz testes onde eu coloquei a mesma roupa e tirei fotos na frente do espelho e outra foto num background diferente, numa praia, numa piscina, até mesmo dentro de casa, em outro ambiente da casa, e submeti essas duas fotos a um site de avaliação de fotos. E a foto que eu não estou na frente do espelho teve uma avaliação muito maior em características como a minha aparência, a minha confiança, até mesmo a minha inteligência. As pessoas associam, né, as pessoas julgam e avaliam características suas baseadas na sua imagem. A primeira impressão é a que fica. Quem nunca ouviu esse ditado, né? Então, quanto mais fotos variadas você tirar com cores vibrantes, mais chance você tem de chamar atenção nas redes sociais, né? Então, evitar fotos na frente do espelho, selfies e fotos que demonstrem baixo valor social. Ou seja, muitas fotos sozinho, não mostra você com uma galera, de repente, que não mostra que você tem amigos, você não ter fotos com seus familiares, isso pode causar estranhamento, né? E também pessoas que têm poucas fotos nas redes sociais. Hoje, as redes sociais funcionam, por muitas vezes, como um currículo social. Então, se uma garota está olhando um perfil na sua rede social lá, e você tem poucas fotos, ela pode pensar, poxa, esse cara tem poucas fotos, que estranho, né? Agora as pessoas brincam, será que esse cara estava preso? Será que esse cara é fugitivo da polícia? Alguma coisa assim, sabe? Justamente por causa disso. Já tive histórias de pessoas que pensaram isso por conta do rapaz ter poucas fotos nas redes sociais. Ou pensar que é casado também, acontece muito. E está se escondendo. Rapidamente, que infelizmente, por incrível que pareça, nosso tempo está terminando. Você falou muito em sedução. Você falou de sedução naquele evento lá em São Paulo, de sedução para compra, sedução para venda. Você agora há pouco falou da arte da sedução. Para fechar rapidamente, dicas de sedução nessa noite de sexta-feira. Dica de sedução. Bom, sedução é uma arte, né? Você pode utilizar a sedução. Assim, a sedução, ela evoluiu ao longo dos anos. Ela surgiu milhares de anos atrás com mulheres fortes como Cleópatra, como Helena de Troia, rainhas vikings, justamente porque as mulheres queriam ter o poder sobre os homens, né? E elas usavam da arte da sedução para desenvolver esse poder. Por isso que Cleópatra, por exemplo, ela conquistou 2 imperadores romanos. Olha o poder que tinha essa mulher lá na época, milhares de anos atrás, para conquistar 2 imperadores romanos, os homens mais poderosos da época. Depois dessa evolução da sedução, foi ao longo dos anos com os artistas, com os políticos, e hoje ela é usada, né, não só nos relacionamentos, não é só para você conquistar um namorado ou uma namorada. Né? A sedução pode ser utilizada nas vendas, porque, quer ou não, vendas é a arte de seduzir e conquistar os seus clientes. Você pode utilizar nos negócios, as pessoas usam na mídia, é usado na indústria do cinema, é usado em muitas coisas. Então, pesquisem um pouco sobre sedução, que com certeza vocês vão ter aí ótimos assuntos para conversar com seus amigos, vocês vão ter uma habilidade melhor para desenvolver os seus negócios, a sua carreira, e vocês vão aprender muito sobre relacionamento durante esse processo. Rafa, adorei nosso bate-papo, com certeza, uma delícia. Foi uma delícia lá no nosso SC no ar, no dia do seu aniversário. Agora foi muito gostoso também. Espero que a gente tenha ajudado as pessoas que nos acompanham, que a gente tenha levado dicas boas para quem nos acompanha. Foi muito bom ter você aqui no nosso Conexão ND dessa sexta-feira. Um beijo no seu coração, muito obrigada. Dá um beijo na Paula, dá um beijo no teu pai, que eu adoro. E até uma próxima oportunidade. Um ótimo final de semana para você, uma ótima noite. Obrigado, Márcia. Eu que agradeço o convite e sempre que precisar eu estou aí disponível. Gostei dessa ideia da sedução. Acho que a gente vai te convidar para voltar e a gente vai fazer um Conexão ND só sobre sedução. Mas aí você vai trazer dicas bem calientes. Até porque a gente está sexta-feira. Vamos lá. Estamos sexta-feira à noite no ar, vai valer a pena. Obrigada, querida. Até uma próxima oportunidade. Beijo, beijo. Valeu. Tchau.
Tá aí, gente. Assim que eu vou encerrando o nosso Conexão ND de hoje. Gostaram da ideia da sedução? Quem sabe a gente faz um programa especial só sobre sedução. Aproveite a sua noite de sexta-feira. Aproveite o seu final de semana. E ó, segunda-feira, cedinho, 6h30 da manhã, ao vivo. Espero todos vocês no nosso SC no ar. Beijo no coração. Obrigada pela companhia. Até segunda. Tchau, tchau.